Dois, três. Muito bem, estamos ao vivo. Você que está comigo ao vivo, seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Dá um joinha para mim, você que está comigo ao vivo. Se está tudo ok, slide aparecendo para você, o meu áudio. Maravilha, glória a Deus. Que alegria imensa ter você aqui em mais um encontro, onde nós somos inspirados, encorajados a estudar a palavra e do modo como tem que ser. Nós estamos no módulo Hermenêutica, parte 2, onde o objetivo é ensinar, capacitar cada aluno a transmitir a mensagem do Evangelho. No Hermenêutica, parte 1, nós aprendemos a estudar. Agora, no Hermenêutica, parte 2, nós estamos aprendendo a comunicar. E o nosso alvo é mergulhar nos temas mais fascinantes. E olha, confesso que, assim, algo mais desafiador para um pregador, para alguém que vai compartilhar mensagens na célula, num culto, numa igreja, é pregar as narrativas do Novo Testamento. Esse é o tema dessa primeira parte e na segunda parte também. Então, nós estamos falando agora sobre pregando as narrativas do Novo Testamento e depois as cartas do Novo Testamento. Seja você um pregador experiente, um pastor, ou alguém que simplesmente deseja entender a Bíblia de forma mais profunda para aplicar na sua vida, então essa aula é para você, porque o nosso foco será sempre cristocêntrico. Existem dois estilos de mensagem. A mensagem antropocêntrica, que o foco é o homem e o alvo e a ideia de explorar dos textos bíblicos e comunicar é carreira, sucesso, prosperidade, que mais? E felicidade, né? O conforto humano. Enquanto que quando nós focamos com a mensagem cristocêntrica, nós estamos colocando Jesus será o centro de tudo. E faremos isso com uma linguagem bem fluida, uma conversa aqui, como sempre nós fazemos. E, acima de tudo, acolhedor. Então, vamos desmistificar alguns termos técnicos e garantir que, no final, você se sinta mais seguro, principalmente mais encorajado para se conectar com a palavra de Deus e comunicar ela como tem que ser. Me permita, então, antes de começarmos, nós fazermos uma oração. Não sei o que você está fazendo agora, você que está comigo ao vivo, ou você que está acompanhando a aula gravada, mas eu convido, pare, curva sua cabeça, feche seus olhos e receba essa oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos, Senhor, em mais um encontro, onde queremos, Senhor, nos inspirar, nos fortalecer, ó Deus, e aprender. Agora, Senhor, aprender a comunicar a Tua palavra. Senhor, capacita pregadores e pregadoras, Senhor, para transmitir o Evangelho, a mensagem da boa notícia de Jesus Cristo, seja na célula, seja, Senhor, num culto, seja, Senhor, num aniversário, onde o Senhor nos der a oportunidade. Nos dê clareza de entendimento e que o Espírito do Senhor, neste momento, Senhor, com quem está comigo ao vivo e com quem está comigo na aula gravada, ó Deus, esteja presente, nos iluminando, com uma mente lúcida, clara, entendida e, sobretudo, Senhor, também pedimos que venha aquecer o nosso coração, reacender a chama, porque não queremos ficar nos termos técnicos, nós queremos ser comunicadores, aprender a como comunicar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos começar entender o porquê das histórias no Novo Testamento serem tão importantes. Então, você está comigo aqui, você está vendo no slide, que nós vamos falar sobre as narrativas do Novo Testamento. Vamos lembrar o que é narrativa? É um estilo literário. Então, a narrativa vai contar histórias, eventos. Então, vai narrar um evento ou um fato ou uma história. E a Bíblia, então, vamos entender qual é o propósito teológico das narrativas e quais são os escritos da narrativa. E o Novo Testamento, em particular, usa um formato muito especial para nos contar a parte mais crucial de toda a história, que é o amor de Deus com a sua redenção através de Jesus. Então, o centro dessas narrativas é justamente nos mostrar o amor de Deus e a sua redenção. Quais são os textos, ou
os livros que estão no Novo Testamento enquadrados como narrativas. Então, no Novo Testamento, nós temos 5 livros narrativos. 5 que chamamos de literatura narrativa. São eles: o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João e Atos dos Apóstolos. Então pense bem, Deus, em sua sabedoria, ele escolheu o formato de história, irmãos. Então, eu quero que você olhe para esses 5 livros como um livro que conta a história. Então, essa história está para nos revelar as verdades mais preciosas sobre Jesus e sobre a nova comunidade. Então, nos 4 evangelhos, nós vamos encontrar a biografia de Jesus e em Atos dos Apóstolos, vamos conhecer como, né, a nova comunidade que ele está formando, que é a igreja, vai de uma forma assim se apresentar, vai se formar, vai realizar obras. Então, quando estudamos os evangelhos sob a ótica da hermenêutica cristocêntrica, não antropocêntrica, nós não vamos extrair aqui, o objetivo não é no sentido de antropocêntrico, né? Buscar aqui temas e mensagens para sucesso, carreira, felicidade, milagre, conforto. Não, cristocêntrico. Então, quando nós estudamos os evangelhos sobre a ótica hermenêutica cristocêntrica, o nosso olhar precisa ir além da narrativa. Então, nós devemos perguntar quem escreveu, para quem escreveu e como o autor revela Cristo nessa mensagem. Então, se você tem um caderno, se você assiste a aula com um caderno de anotação, tome nota disso, porque algumas coisas que eu vou falar aqui, a sua apostila está aí disponível, parte 1 e parte 2, como reforço complementar. O meu objetivo é justamente complementar e explicar o conteúdo que está lá na sua apostila. Então, anota isso, porque isso não está na sua apostila. É uma visão que eu tenho quando eu vou ler esses 5 livros narrativos, quando eu vou extrair uma mensagem, eu faço essas 3 perguntas. Então, anota aí. Quem escreveu? Para quem escreveu? E como o autor revela Cristo em sua mensagem. Guarda isso, porque no final eu vou dar um exemplo para você. E no conteúdo aqui também vou mostrando para você como isso faz muito sentido. Então, cada evangelho, ele apresenta a mesma verdade, mas a partir de uma perspectiva diferente. Então, os 4 evangelhos vão falar de Jesus, mas são 4 autores com personalidades, cosmovisão bíblicas diferentes. Então, eles vão revelar faces que se complementam da obra de Jesus Cristo. É assim que nós devemos ver os evangelhos. Então, começamos pelo evangelho de Mateus, né? Olha só, o evangelho de Mateus. Quem é o autor? Mateus, também chamado na Bíblia de Levi. Ele foi um dos 12 apóstolos, ele era um ex-cobrador de imposto, ele era judeu, e para quem ele escreve? Ele escreve para os judeus. E como ele mostra Jesus? Ele mostra que Jesus é o Messias prometido. Então ele é judeu, está escrevendo para um povo judeu, e todos os judeus estavam aguardando, conheciam as narrativas do Antigo Testamento. Então estavam aguardando esse Messias, o prometido lá em Isaías 9, profetizado desde Gênesis 3,15. Então, Mateus vem escrevendo a partir do rei de Israel. E Mateus, como está escrevendo para os judeus, um público que já tinha a Bíblia do Antigo Testamento, então Mateus, ele vai citar o Antigo Testamento mais de 70 vezes. Qual é o objetivo de Mateus ser o evangelho que mais cita o Antigo Testamento? Porque ele está provando que justamente em Jesus se cumprem todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Então, claro que faz sentido, né? Então, a ênfase cristocêntrica de Mateus aqui é clara. Cristo é o rei que inaugura o reino dos céus. Guarda isso. Cristo é o rei que inaugura o reino dos céus. Guarda isso porque eu estou montando, né, eu estou empilhando uns blocos com você para depois você entender o panorama, tá? Então, por isso,
Alguns até, né, teólogos, vão usar simbologias aqui para os evangelhos, e do evangelho de Mateus, um dos símbolos que eles gostam de usar é o símbolo do leão, tá? Para quem gosta aí disso, mas para mim não faz muito sentido não. Então, Mateus escreveu para o público judeu, enfatizando Jesus como o rei. Aí chegamos em Marcos, depois estou na ordem cronológica como está organizada, né, como fechou o cânon do Novo Testamento. Então, Marcos, quem é o autor? É João Marcos, discípulo de Pedro. Olha só, Mateus era um dos 12 apóstolos. Agora, Marcos não era um dos 12, ele era discípulo de um dos 12. E também era companheiro de Paulo. É aquele mesmo João Marcos que é expulso, né, que é motivo de discórdia entre Paulo e Barnabé. Para quem Marcos escreve? Para quem Marcos escreve? Então, Marcos está escrevendo. Quem é o público que vai receber essa carta? É um público gentil. Olha só, enquanto Mateus escreveu para um público judeu, Marcos escreve para um público gentil. Faz diferença isso? Claro que faz diferença o público. Porque enquanto Mateus escreve para o público judeu e cita o Antigo Testamento, Marcos escrevendo para o público gentil, especialmente romanos que estavam se convertendo. Então, o texto, a mensagem, o conteúdo tem que ser direto, rápido e cheio de ação. E não faz sentido fazer citações do Antigo Testamento, porque é um povo que nem acesso à Bíblia tinha. Então, Marcos vai apresentar qual é a visão, qual é a perspectiva de Marcos a respeito de Jesus. Jesus como servo sofredor, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa referência você pode encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Então, a ênfase cristocêntrica é a obediência e o serviço de Cristo, o Filho de Deus que trabalha incansavelmente pela salvação do homem. Então, Mateus, público judeus. Marcos, já um público que não tinha contato com a Bíblia, um público gentil, especialmente os romanos, que acabara de se converter. Aí chegamos agora em Lucas. Vamos lá. Quem escreveu? O autor é Lucas. Quem era Lucas? Era um médico, historiador, também companheiro do apóstolo Paulo. Para quem ele escreve? Então veja, Mateus escreveu para um público, Marcos também escreveu para um público, mas Lucas escreve amando de um romano e escreve como historiador contratado de Teófilo. Então ele está escrevendo para Teófilo e também, não só Teófilo, mas o público que também receberia esses escritos de Lucas eram também gentios de cultura grega. Vamos com calma. E por que é importante você entender isso? Porque quando você estiver lendo, toda vez que você lê, tem que saber, poxa, por que isso está escrito? Por causa da intenção do autor, por causa do público que está recebendo. Então, Mateus, um público judeu, está lendo, está recebendo a Bíblia. Conhecia o texto bíblico. Marcos é um público gentil, mas de influência romana. Agora, Lucas também é um público gentil. No entanto, um público de cultura grega. Qual é a diferença? Que o pessoal de cultura grega tinha um ímpeto e uma ênfase mais no intelecto. Daí os filósofos gregos. Então o estilo literário de Lucas já é mais detalhado, histórico e até sensível. Veja como faz sentido. Então, dependendo de quem é o público, a linguagem muda. Então, e Lucas tem a perspectiva de Jesus, apresenta Jesus. Jesus é o Filho do Homem, o Salvador, compassivo, que veio buscar e salvar o que havia se perdido. A referência é Lucas 19, versículo 10. Então, qual é a ênfase cristocêntrica de Lucas? Está na humanidade perfeita de Cristo. É só Lucas que registra que Jesus suou gotas de sangue. Então, ele mostra que Jesus sente, sofre e se compadece. Tá bom? Muito bem. Aí, seguindo a ordem, nós chegamos no Evangelho de João. João. Bom, quem escreveu? O autor é João, o discípulo amado, filho de Zebedeu. Quem é o público para quem João está escrevendo?
aqui já é a igreja em geral. Então, tanto judeus quanto gentios, e agora está escrevendo para todos. E ele escreve com um propósito declarado. Lá em João 20, 31, está escrito, ele escrevendo assim, ele disse, né? Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João 20, 31, João mostra qual é o propósito para o qual ele escreveu essa biografia, estas narrativas, com o propósito de mostrar que Jesus é o Filho de Deus e para que todos aqueles que estavam lendo viessem a crer em Jesus, o Cristo, como Filho de Deus, para terem vida em seu nome. Então, qual que é a ênfase cristocêntrica? Jesus é o verbo, ele começa, o verbo que vive, que desceu dos céus, né? Jesus era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, Jesus é o verbo eterno, o Deus encarnado, fonte de vida fonte de vida e da verdade. Ele também registra João 8,31, conhecereis o caminho, a verdade e a vida. Então, o público já é de uma maneira geral, né? A Bíblia é geral. Então, tanto judeus quanto gentios estão recebendo esses escritos. Essa, então, é a narrativa. E aí chegamos na narrativa de Atos dos Apóstolos. Então, enquanto os evangelhos narram sobre a pessoa de Jesus, Atos dos Apóstolos também vai narrar fatos e eventos. No entanto, agora não é mais sobre a pessoa de Jesus, e sim o que Jesus está fazendo através de pessoas que estão na sua igreja. Quem é o autor de Atos? Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. E para quem que ele está escrevendo? Também para Teófilo, né? Então, agora Lucas, ele mostra que a obra de Cristo, que ele escreveu lá no seu Evangelho, né? Ele vai mostrar que a obra de Cristo não terminou quando Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, a ênfase de Lucas aqui é mostrar que a obra de Cristo agora continua pelo Espírito Santo através da igreja. Então, Atos é um registro da ação de Cristo, Cristo ressuscitado. E esse Cristo ressuscitado está agora operando por meio dos apóstolos e está expandindo o evangelho até os confins da terra. O versículo-chave de Atos é Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A ênfase cristocêntrica de Atos dos Apóstolos é mostrar Cristo vivo, governando e agindo agora por meio do seu povo. Não mais o Emanuel, mas sim agora o Deus conosco. Então veja nessa tabela aqui, olha só que legal nessa tabela. O Novo Testamento, como nós vimos, mostra então 5 narrativas. E essas narrativas de forma diferente. Então os evangelhos não são apenas 4 histórias diferentes, são 4 janelas para a mesma face, para o mesmo personagem, Cristo. E o livro de Atos mostra que esse Cristo, apresentado nos evangelhos, continua atuando. No entanto, agora é através da igreja e pela força do Espírito Santo. Observa comigo nessa tabela, então, o livro de Mateus. Qual que é a ênfase cristocêntrica? Jesus, o rei Messias. Quem é o público? Os judeus. Marcos, ênfase cristocêntrica, o servo sofredor. Quem é o público? Os romanos. Lucas, a ênfase cristocêntrica, o salvador dos homens. Quem é o público? Os gregos. João, a ênfase cristocêntrica é Jesus, o Filho de Deus, para um público geral. E Atos, a ênfase cristocêntrica é Cristo vivo, o que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, agora está vivo, continua vivo, através da igreja. Público geral, a igreja nascente. Então a hermenêutica cristocêntrica nos ensina que o centro da revelação não é o homem, né? Mas Cristo eterno, o Senhor da história, o Deus que se fez carne,
para reconciliar todas as coisas consigo mesmo. É importante você, né, a nossa ênfase aqui, ela é cristocêntrica. Como eu disse, né, que muitos, em virtude de ter uma visão mais antropocêntrica, né, vai concentrar a literatura, preparar mensagens baseado em ênfase como sucesso, prosperidade, autoestima e experiências pessoais. Enquanto nós pregamos com ênfase cristocêntrica, nós não estamos apelando às emoções, mas ao intelecto e à convicção. Enquanto que pregadores ou igrejas que priorizam essa teologia mais antropocêntrica, ela vai se tornar uma teologia então mais frágil, porém mais emotiva e vai oferecer respostas rápidas para carências imediatas. Uma certa vez eu ouvi, né, uma pessoa na igreja dizendo assim: eu gosto de ler o Novo Testamento, eu gosto de ler só os milagres de Jesus. Porque é uma carência rápida, né? Deus fez lá, então pode fazer comigo também. Então a nossa ênfase, né, nessa construção não é simplesmente essa teologia antropocêntrica, mas sim a teologia cristocêntrica. Então, uma história comum que é a narrativa, né, desses 5 livros, tem o seu valor teológico. Lembremos, aqui agora também nós vamos lembrar alguns conceitos técnicos que nós aprendemos lá na hermenêutica parte 1. Tá? Então, o propósito das narrativas não é entreter, nos divertir com as histórias dos milagres ou informar. Não. As narrativas bíblicas têm um propósito que vai além. Ela é um veículo teológico. E vamos lembrar, o que é teologia? Nós estamos aqui num curso teológico. Então, o que é teologia? É o estudo sistemático de Deus, sua natureza e suas obras. Então, é isso que nós estamos aqui fazendo. Então, o Novo Testamento é nos ensinar sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Não por meio de uma lista de regras, mas por meio de eventos reais. Então, essa é a ênfase. Então, Deus escolheu narrativas para revelar verdades profundas. E o que nós vemos nesses 5 livros é a verdade em ação. Histórias mostram a teologia vivida, não apenas conceitos abstratos. Muitas pessoas acham que teologia é só conceito. Não, nós estamos aqui vendo que teologia ela tem que ser vivida. Se não for vivida, ela é apenas teoria. Então, por isso, os evangelhos não são apenas biografia de Jesus. Eles são também o que muitos teólogos chamam de documentos teológicos, que mostram a biografia de Jesus e a verdade central. Então, eles registram, sim, a vida de Jesus, mas com o objetivo de construir a verdade central da nossa fé. Jesus é o Filho de Deus, totalmente humano, que morreu como um sacrifício expiatório por nós. O exemplo é João 20, 31. Olha comigo aqui na tela, na apresentação. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, a história tem um propósito duplo. Qual é o propósito? Gerar fé e comunicar vida. Esse é o propósito das narrativas dos evangelhos, como documento teológico. E o livro de Atos? Se os evangelhos, a ênfase é mostrar a biografia de Jesus, a fé e a vida, e o livro de Atos? O livro de Atos já não é só a história da igreja primitiva, né? Mas é a descrição dos atos do Espírito Santo, que transformou o povo de Jesus em testemunhas eficazes. O versículo-chave é Atos 1:8. Recebereis poder para seres minhas testemunhas. Então, Atos vai mostrar a história de como o poder de Deus se manifesta na vida de pessoas comuns, não só daqueles que viveram lá atrás, mas pessoas comuns, como eu,
e você. Então perceba algo aqui. Atos não é um livro sobre o que os homens fizeram para Deus, mas é um livro sobre o que Deus fez por meio dos homens. Então, Cristo é o centro, o Espírito é a força e a igreja é um instrumento. Escreve isso. Cristo é o centro, o Espírito é a força e a igreja é um instrumento. Então, Atos não é apenas um registro histórico, mas é a demonstração do Espírito Santo agindo através dos seus discípulos. Em resumo, a Bíblia é a narrativa que forma a nossa fé. Então, esses 5 primeiros livros, para todo novo convertido, quando a pessoa é nova na fé, sempre aconselhamos. Comece pelos evangelhos, a biografia de Jesus. Por quê? É a narrativa que vai formar a nossa fé. Não vai querendo entender o Antigo Testamento, os termos difíceis, as palavras difíceis, né, o significado das histórias, porque aí pode cair no erro da tipologia. A narrativa tem como objetivo formar a nossa fé. Não só a nossa fé, mas também nossos princípios morais, nossas doutrinas. E tudo estará enraizado no enredo das Escrituras. Não é naquilo que eu penso como pessoa, pastor, pregador, nem na igreja. Então, se você não é um pregador, né, porque alguns que estão aqui fazendo o curso ainda não são pregadores de culto, são pregadores de célula, ou às vezes nem é de célula, mas não importa. Se você não é um pregador, entenda que ler a Bíblia como uma história e não apenas como um manual de regras vai transformar a sua vida. Você não está lendo sobre princípios vazios, abstratos, mas sobre a ação de Deus na história humana. E nós, como batistas, reformados, nós não somos seccionalistas, ou seja, não cremos que toda obra que Jesus, o Cristo reencarnado, realizou e fez através da igreja e que está registrado em Atos, cessou, acabou. Não. Nós continuamos crendo que existe uma conexão pessoal, porque as histórias tocam o coração de forma que listas de mandamento não conseguem tocar. Então, continua Deus operando através das narrativas, né? Dos Atos dos Apóstolos e o Espírito Santo continua também operando. Bom, aí chegamos agora, entendido então o propósito das narrativas, quais são os livros narrativos. Vamos agora para a parte que chamamos de interpretação. Para quem está começando, o termo técnico que nós estudamos, inclusive em hermenêutica, parte 1, é hermenêutica. Lembramos aqui alguns termos, né? Nós estamos aqui nesse módulo aprendendo a comunicar. Lembremos alguns termos que nós já aprendemos lá no Hermenêutica, parte 1. Então, o que é hermenêutica? A ciência, a arte de interpretar corretamente as escrituras sagradas. Então, hermenêutica é a ciência, são as ferramentas que vão nos ajudar a interpretar os textos, esses textos narrativos. No nosso caso, a Bíblia. Porque existe hermenêutica jurídica também. Então, hermenêutica é uma ciência, não é um termo de posse nossa, gospel, do povo evangélico. Não, é uma ciência. Existe hermenêutica jurídica também. Mas no nosso caso, é a Bíblia que nós queremos interpretar. É como se fosse, a hermenêutica é como se fosse um GPS para encontrar o significado, então, correto dos textos e contexto. Então, quando você for pregar ou estudar uma narrativa, a pergunta fundamental que deve guiar a sua exegese, outro termo que você precisa lembrar, que é a pesquisa, é qual verdade teológica esse texto está ensinando. Então, guarda essa pergunta. Essa é a pergunta central sempre que você for ler os textos da narrativa. Qual verdade teológica
esse texto está ensinando. Vamos lá, perguntas erradas. O que eu sinto sobre essa história? O objetivo aqui não é o que você sente. Qual lição moral eu posso tirar? Essas são perguntas erradas de alguém que está lendo, seja para a sua aplicação pessoal, devocional, ou seja para preparar uma mensagem, um estudo. Pergunta correta. O que o autor bíblico, inspirado por Deus, queria que o seu público original aprendesse sobre Deus e sua vontade. Então, não se pergunte o que eu sinto sobre essa história, mas pergunte o que o autor bíblico, inspirado por Deus, queria que o seu público original aprendesse sobre Deus e sua vontade. Vamos lá. Essa é a pergunta central. Agora, perguntas para os evangelhos. A pergunta central, seja os textos dos evangelhos, ou seja Atos dos Apóstolos, você viu. Agora, a pergunta central. Se você está nos evangelhos, as perguntas elas vão se afunilando. Lembra que os evangelhos apresentam a biografia de Jesus. Então, se os evangelhos, se os evangelhos apresentam sobre a biografia de Jesus, então as perguntas agora elas vão se afunilando. Vamos lá. O que o texto revela sobre quem Jesus é? Então, nosso interesse está na pessoa de Cristo. Outra pergunta. Qual a lição central que Jesus está me comunicando? O objetivo aqui é aprender com o ensino direto de Jesus. Terceira pergunta. Por que o autor escolheu esta história e não outra? O objetivo aqui é nós entendermos sobre a escolha dessa narrativa. E olha que interessante. Agora vamos começar a pôr em prática. Deixa eu mostrar um exemplo para você. Alguns que estão aqui aprenderam, lá no CTL, e eu ensinei assim também, porque aprendi com a teologia dispensacionalista, que existe reino de Deus e reino dos céus. Quantos estão comigo aí? Dá um joinha. Você que aprendeu sobre reino de Deus e reino dos céus, você se lembra dessa matéria, desse conceito, quando falamos justamente até sobre a visão dos vencedores. E aí, para reforçar essa teologia dispensacionalista, que fala que o reino de Deus é o país, é o plano geral, e reino dos céus é o milênio, onde estarão os vencedores. Um dos textos que, além de Apocalipse, para reforçar esse conceito teológico, um dos textos dos evangelhos que é escolhido para pregar essa narrativa é o evangelho de Mateus. Estão comigo? Todo mundo lembra? Mateus? Mas olha só, o único dos evangelhos que cita essa narrativa de reino dos céus é Mateus. Lucas não fala, João não fala e nem Marcos fala sobre reino dos céus. Só Mateus. Mas olha como é importante, deixa eu voltar aqui, como é importante nós fazermos a pergunta correta. Imagina que estamos preparando um estudo, então, de Mateus. O que o autor bíblico, inspirado por Deus, queria que o seu público original... Quem é o público original de Mateus? Lembram? Escreve aí, você que está comigo ao vivo, escreve aqui nos comentários, quero que você interaja mais comigo aqui. Lembra? Nós aprendemos logo no comecinho aqui dessa aula. Quem é o público geral, original? Isso, Mateus. Eu estou falando de Mateus e Mateus. É o Mateus Assis, Mateus de Vilani, Guarulhos. Muito bem, Alexandre. Os judeus. Muito bem. Povo judeu. Obrigado, Cris. Obrigado, Gesmiel. Vocês estão comigo ao vivo. Então, o autor bíblico Mateus, inspirado por Deus, queria que seu público original, que eram judeus, que Mateus queria? Que eles aprendessem sobre Deus e sua vontade. Vamos lá. O público era o judeu. O público judeu conhecia o Antigo Testamento. E um dos mandamentos que eles levavam muito a sério é não tomar o nome de Deus em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. E todos os judeus, todo o público judeu, esperava os céus. Então por que Mateus, ao invés de usar o nome e conceito o reino de Deus, usa reino dos céus? Para não tomar o nome de Deus em vão. E todo o público original judeu
que está ouvindo Mateus está entendendo a mensagem. É o reino governado por Deus, os céus, né? O novo plano. Não é um reino milenar ou outro plano onde só vai estar quem é vencedor ou aquele que foi qualificado. Não, absolutamente não. Mas percebe que nós podemos cair numa interpretação equivocada? E eu reconheço, eu aprendi assim, ensinei assim, até que me abri para essa teologia mais cristocêntrica e reformada, mais bíblica. Então, na teologia mais cristocêntrica e reformada, sempre que você for ler os evangelhos, pergunte-se o que o autor bíblico queria que o seu público original aprendesse sobre a vontade de Deus. Essas perguntas respondidas, aí nós vamos para essas outras 3 que nós acabamos de ver agora. Faz sentido? Estão acompanhando comigo o raciocínio, irmãos? Dá um joinha para mim aqui, se você está comigo. Glória a Deus. Muito bem. Agora, Atos. Quando chegamos ao livro de Atos, aí algo importante acontece na narrativa bíblica. Por quê? Agora o foco muda. O foco não é mais apresentar sobre Jesus. Nos evangelhos, o centro é Cristo, o Cristo encarnado, caminhando entre os homens, o Cristo encarnado ensinando sobre os homens, curando e revelando o Pai. Por isso, aquelas perguntas, lembram? Olha, tudo está fazendo sentido. Lembra? Você que chegou comigo desde o começo, eu estou construindo aqui, eu estou empilhando um bloco sobre bloco. Então é importante você guardar essa lógica que eu estou apresentando. E depois você pode voltar lá na apostila, pode voltar nessa aula gravada, pegar, anota isso, deixa esboçado isso aqui, para quando você for ler os evangelhos, você estiver lendo com essa lógica, com esse entendimento. Bom, Atos nos ensina uma outra ótica, ensina sobre a igreja e o Espírito Santo. Então, o que Atos ensina sobre a igreja e o Espírito Santo? Então, o centro passa a ser Cristo atuando, não é mais Cristo encarnado, agora é Cristo atuando por meio do Espírito na vida da igreja. Então, essa é uma mudança profunda, porque o foco agora não está na pessoa, está na obra da pessoa, através da igreja. Olha que interessante. Então, o livro não é apenas uma continuação dos evangelhos, é uma transição. Então, agora está nos apresentando, olha, Deus está mudando, uma transição da presença física de Jesus para a presença espiritual e poderosa do Espírito Santo, agindo em seu povo, através do seu povo, e apesar do seu povo. Então, primeiro, Atos, né, nos ensina sobre o ministério dos apóstolos. Então, a primeira ênfase está nos apóstolos, porque eles não são mais agora apenas discípulos. Nos evangelhos, eles eram os discípulos. Agora, em Atos, eles são os apóstolos. Nos evangelhos, eles eram os discípulos segundo o mestre. Em Atos, eles agora são os apóstolos que formam os discípulos. Então, agora eles são testemunhas autorizadas e empoderadas, enviadas por Cristo ressuscitado. Então, cada milagre que nós vemos agora, cada pregação, cada conversão em Atos aponta para isso. Os apóstolos pregam, mas é o Espírito Santo quem age. Os apóstolos pregam, mas o Espírito é quem age. Então, essa é a primeira apresentação de Atos, o ministério dos apóstolos. Em segundo lugar, Atos nos ensina sobre a igreja e o avanço da obra do Espírito Santo. Então a igreja nasce lá em Atos capítulo 2, todos se lembram da narrativa, né, quando o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes. Então a partir dali nós vemos algo extraordinário acontecendo. Um pequeno grupo de homens e mulheres simples, alguns até iletrados, transformados pelo poder de Deus e começam agora a impactar o mundo inteiro. Então, o que está sendo ensinado? Quando nós lemos Atos, a pergunta a ser feita é: o que está sendo ensinado a respeito da igreja e do avanço da obra do Espírito Santo? Então, o foco na igreja. Como a igreja primitiva funcionava? Qual era a sua missão?
Como enfrentava os desafios? Quando o foco está no Espírito, como o Espírito capacitava? Onde o Espírito dirigia? Qual o papel do Espírito hoje? Nós podemos fazer essa pergunta porque nós não somos sensacionalistas. Nós cremos na continuidade dos dons. Então, vamos lá. Com esse background, com esse pano de fundo, você vai começar agora a mergulhar. Você percebe que nós nem mergulhamos? Não dei aqui estratégias, né, nem orientações para você mergulhar em versículos. Você está apenas no panorama. Mas olha como o panorama te dá um pressuposto para você fazer a interpretação correta, como no exemplo de Mateus, como agora em Atos. Agora, antes de mergulhar em um versículo, faça um estudo introdutório do livro inteiro, com esse panorama. Entenda o tema geral, porque isso é como olhar um mapa antes de começar a dirigir. Para onde eu vou? Né? Peraí, deixa eu olhar para o mapa. Então, além disso, além de olhar para o mapa, né, tentar entender o panorama, o autor, para quem escreveu, qual era o público, o contexto, lembre-se que narrativas são repletas também de elementos históricos. Então, é importante o contexto histórico. Quem escreveu, para quem, quando e por quê. Guarda essas perguntinhas que são as ferramentas para você, tá? E o propósito teológico, qual a mensagem central do livro, além da estrutura literária, como o livro está organizado. Se Jesus, um exemplo, né? Se Jesus está falando com o fariseu, então nós precisamos saber quem eram os fariseus e o que eles, fariseus, acreditavam, para entender a força da mensagem que Jesus está falando para eles. Então, isto é um estudo introdutório e a importância de nós entendermos o contexto bíblico, né? A partir daí, aí que nós vamos então para a análise estrutural da narrativa. Vamos compreender os elementos históricos. Agora que temos a lente, o panorama da interpretação, nós podemos, então, agora desmembrar o texto, ou seja, é como desmontar um relógio pequeno para entender como ele funciona. Então, nessa primeira parte, nós ficamos apenas com a apresentação do panorama, mas já é um grande guia, né? Ainda que você não utilize aquelas ferramentas digitais, os sites que eu indiquei para você lá no Hermenêutica Parte 1, só com esse panorama, você já vai estar na frente de até com um entendimento melhor bíblico, tá bom? Bom, então nós vamos encerrar aqui a primeira parte da aula e agora que nós temos uma lente, um panorama e na segunda parte nós voltamos para continuar, né, para começar a desmontar esse pequeno relógio e depois em seguida entrar nas cartas do Novo Testamento. Então você que está comigo aqui ao vivo, 21 horas, nós retornamos aqui na plataforma. Você que está com a aula gravada, só seguir e avançar para o vídeo parte 2, para a aula parte 2. Deus abençoe o intervalo e já voltamos. Até mais.